Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é urbanidade. Lançando um olhar sobre Fortaleza, vamos aqui imaginar problemas e soluções que se replicam ao longo de todo o Brasil e em outras metrópoles. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Você participa de casa e aqui conosco no estúdio participam Odilo Almeida. O Odilo é arquiteto, urbanista e presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conosco também aqui no estúdio o vereador Runivaldo Maia, que é vereador pelo PT. Conosco também o sociólogo e professor da UFC, Osmar de Sá. E Valder Cantídio, o Valder é editor da página Rei do Camarote Fortaleza. Senhores, muito boa noite, prazer imenso recebê-los. Agradeço a disponibilidade de estarem aqui conversando conosco e com o público, todas as pessoas que participam da Verdade e que acompanham ao programa. Eu queria começar aqui com o Odilo. Eu sei que arquiteto urbanista tem uma paixão imensa pelo funcionamento das cidades e tem aqueles parâmetros de cidades ideais. Eu queria saber como é o olhar de um arquiteto urbanista numa cidade que tem muito mais concessionária de carro do que biblioteca. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade também de falar aqui em nome da nossa categoria. O arquiteto urbanista é o clínico geral das cidades, né? Uhum. Se existe um clínico geral na medicina para o corpo humano, o arquiteto urbanista é o clínico geral para a cidade. E a gente tem que ter paciência com as cidades. As cidades, elas têm um processo de formação histórica complexo, cuja mudança são mudanças lentas. Agora, nós sabemos que a nossa determinação, a determinação de cada geração para que essa mudança aconteça, ela é fundamental para que a gente tenha cidades melhores. Nós assistimos ao longo da história da humanidade cidades que tiveram determinação política e social de fazer transformações e em uma década e meia, sofreram enormes transformações. Nosso processo de transformação hoje é lento, é acelerado? Como é que você vê isso? No nosso ponto de vista, nós ainda estamos vivendo um processo de caos urbano ainda. Nós não temos ainda um momento de virada no sentido de dar uma ordem para o caos urbano. Então, vivemos um aprofundamento do caos urbano, mas, pelo que os dados indicam, que a cidade de Fortaleza, por exemplo, entre o ano de 2000 e 2010, praticamente não teve crescimento da população. Nesse mesmo período, se você pega... Crescimento populacional. Crescimento populacional. Mas se você pega, nesse mesmo período, o aumento da renda por pessoa, aumento do produto interno bruto e o aumento da inclusão social, foram coisas observáveis, extremamente significativas. Então, se nós vivemos num século de enorme crescimento, saltamos de 50 mil habitantes em 1900, para 2,5 milhões de habitantes em 2000. Somente em Fortaleza, 50 vezes a população. Ao que tudo indica, as próximas décadas serão décadas em que nós viveremos o tal do bônus demográfico, a população não deverá crescer tanto e a renda continuará crescendo. Isso é bom? Isso é bom. Se descortina uma possibilidade de nós fazermos as reformas urbanas que resultaram, digamos, que vão resultar na reconstrução dos espaços que foram ocupados de forma desordenada, dado um crescimento acelerado e criarmos também, derrubarmos as barreiras da cidade apartada socialmente. Aliás, cidade dos ricos e cidade dos pobres. Essa pergunta aqui para o Ronivaldo Maia, para quem dou meu boa noite também, essa história da derrubar as barreiras entre cidade dos ricos e dos pobres foi uma campanha, uma promessa de campanha em termos muito parecidos do prefeito Roberto Cláudio. Essas barreiras começam a ser derrubadas? Como é que você imagina aí nos últimos anos esse movimento de aproximação entre as fortalezas está acontecendo? Muito boa noite. Boa noite. Cumprimentar o Hamilton, cumprimentar os telespectadores,
programa, cumprimentar meus colegas aqui de participação. Aliás, como legislador, a gente precisa, e é dever, não é favor, a gente precisa estar atento, porque de fato, uma cidade como a nossa, e objetivamente respondendo, eu acho, sim, nós temos um problema, há uma dívida muito cara com a população de uma cidade como a nossa. Fortaleza tem, inclusive, uma densidade demográfica muito concentrada em áreas, fico me lembrando. Salvo engano, é um dos adensamentos piores do Brasil. Eu dou aula, além de parlamentar, eu sou professor, dou aula ali no Cristo Redentor. Professor de? História, Tá. Professor de História. E lá, naquele quadrante ali, entre o Cartódromo e a Barra do Ceará, exatamente entre a leste e o mar, tem mais de 300 mil fortalezenses. Com certeza, não é o morro no Rio de Janeiro que é mais adensado, não. É aqui nesse impressionante espaço. esse número. É muito, muito. E aí eu fico lembrando, como legislador, que a bem de uma cidade que precisa se desenvolver e melhorar a sua urbanidade, muitas coisas se conjugam. O governo atual, eu acho que deixa muito a desejar, digamos que eu sou suspeito em estar falando isso, porque sou líder da oposição, não, mas eu fico, por exemplo, preocupado, acompanhando como legislador, e é meu dever como legislador pensar o desenho legal da cidade, pensar, por exemplo, que um prefeito da cidade precisa, bem de todos, cumprir com essa tarefa institucional de se preocupar com as intervenções que ocorrem na cidade. Uma intervenção, por exemplo, que começou a ser feita e que de repente parou, foi a questão das placas. Legislação que regulamentasse as placas. Como é que está isso, vereador? Esse é um detalhe, porque muitas vezes a gente fica no legislativo e o vereador, às vezes, ele legisla dentro do desenho da República Brasileira, às vezes são poucas coisas, né? Você está falando aí de placa, mas não é de trânsito, não. A título de exemplo, né? Uma das nossas grandes necessidades, que é a visualização urbana das fachadas, por exemplo. Sim. Aliás, esse é um problema. Agora, mais notadamente com 6 anos, iniciado ainda no governo passado, que se chamou a atenção do desastre que é essa coisa da poluição sonora, Centro da cidade, poluição por exemplo, visual. É terrível, da poluição, né? visual não se respeita. E não há nenhuma do ponto de proposta, vista da isso lei. não anda no legislativo? Em 2009, com a atualização do plano diretor, porque para ser muito preciso, você tem legislações muito atrasadas, que Sim. precisam, inclusive, ser reformuladas a partir da noção do que a cidade exige, né? São legislações que a gente precisa... Mas não há uma legislação Câmara. tramitando, por exemplo. Nem ninguém propõe. Não, tem agora uma comissão especial para regulamentar matérias do plano diretor. O PT está representado nesta comissão com o vereador Acrísio. E esse trabalho iniciou há 2, 3 meses. Pasme, tanto Não foi é um o defeito, primeiro, né? Tanto foi um defeito do governo, que saiu, porque o plano diretor é de 2009, pouquíssimas matérias foram regulamentadas, ainda no governo da prefeita Luiziane. O Roberto Cláudio assumiu há mais de 2 anos também, e agora Também que não começa... Não, agora que começa a regulamentar. Começa esse trabalho. Enquanto isso, o que é que ocorre? Ocorre absurdos que vai, desde essa questão das placas, se colocam placas sem observar o que a lei exige, até outras questões. Eu queria dizer que para melhorar ou para pensar os desafios da urbanidade, o poder público é dever dele ordenar as coisas, controle urbano, ordenamento. Bom, vereador. Neste caso específico, a Câmara tem uma parcela a cumprir, legislando, vendo leis, atualizando, Bom, e o prefeito tem o dever de fazer elas serem cumpridas. Deixa eu passar aqui a palavra, Osmar. Muito boa noite, prazer em recebê-lo. Eu repito a pergunta que eu fiz para o Odilo sobre essa questão da derrubada entre a Fortaleza rica e a Fortaleza pobre, promessa de campanha. Eu sei que isso não existe um decreto que faça isso, mas é um processo. O que eu quero saber de você é se esse processo já começou. Muito boa noite. Eu acho que quando nós vamos discutir planejamento urbano e urbanidade, assim, pelo tempo da política, o que eu acho que é interessante entender que tem os tempos sociais. O tempo social da política, o tempo social da economia, o tempo social da... Osmar, não me leve a mal não, mas acho que deu um probleminha no seu microfone. Walter, se você puder passar para ele, por favor. Pronto. Nós temos vários tempos sociais. Se nós focarmos a bem do interesse imediato, se a gente estiver no tempo da política e transformar mais a discussão da urbanidade num tempo político,
eu acho que nós vamos começar com a pior das discussões, que é aquela de pensar o imediato. Eu acho que a urbanidade ela é fruto de uma memória, né, de uma lucidez histórica, de uma memória que nós temos da nossa cultura, da nossa identidade, dialogando com o que nós somos, o que nós pretendemos, o nosso interesse agora, nesse momento, porque não pode ser uma discussão sem interesse, ela é uma discussão interessada, mas ela é uma discussão interessada com espírito público e com o espírito social no sentido de estar pensando o futuro. Então, o diálogo com a memória na nossa história, com o interesse focado no nosso interesse imediato, mas pensando o futuro, nós vamos ter uma discussão complexa, que é a discussão da urbanidade. Essa discussão está sendo feita no projeto Fortaleza 2040? Você conhece esse Não, projeto? eu não conheço, mas eu acho que se nós, essa velocidade de eleições de 4 em 4 anos, não pode contaminar uma discussão tão importante para a sociedade. Né? Eu acho que uma discussão dessa, nós tínhamos que ter um fórum de discussão da urbanidade da cidade, um fórum de discussão permanente, da, né? Da mobilidade e outras questões estratégicas da sociedade. Qualquer governante lúcido, ele precisa entender isso, entender de que não é uma eleição que está em jogo, não é? Que é o interesse da cidade no sentido mais amplo. No momento em que prevalece só o tempo do interesse econômico, ou prevalece só o interesse do poder político, em si, né? ou só prevalece uma visão imediatista, nós perdemos a inteligência social de ver, portanto, o planejamento e o futuro. Nós temos perdido muito. Fortaleza, como disse o Adílio, cresceu imensamente. A sociedade nossa, Fortaleza, é uma cidade que enriqueceu. As pessoas melhoraram a renda. Mas essa melhora da renda, que é um problema positivo, é um bom problema. As pessoas têm renda, hoje elas têm carro para andar, mas essa conquista econômica de crescimento gerou um transtorno na nossa sociedade, porque nós não nos preparamos a sociedade, em termos de mobilidade, para receber pessoas ou andando de carro ou com uma logística que seja satisfatória para esse crescimento urbano. Que não seja um alto flagelo, que é como está se tornando, né? Exatamente. Bom, deixa eu ouvir aqui o Valder. Valder, muito prazer recebê-lo. Eu queria saber, explica para a gente um pouco aí o que é esse irônico rei do camarote Fortaleza, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas, aos espectadores. Boa noite, Hamilton. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O Rei do Camarote é uma iniciativa que nasceu, como muitas coisas sérias, de uma brincadeira, mas de fruto também de uma indignação de alguns cidadãos, não fui só eu que criei, tem alguns colegas que nos ajudam. E ela nasceu de um dia eu, com minha esposa, caminhando pela cidade, na calçada, e não poder trafegar, porque tem uma caminhonete enorme em cima de uma calçada. E hoje isso se tornou uma coisa, assim, normal. Banal, né? Banal. Então, o que é que o fortalezense faz hoje? Ele sai da calçada, ele vai para a avenida, contorna o obstáculo, e, se é possível, volta. Se é que tem calçada, ele volta para aquele... sem se revoltar com isso, o que é um absurdo. Porque ficou banal, como você ficou normal, né? Para mim não é normal, é comum, tá? Não, isso para mim nunca vai ser normal. E de uma brincadeira, eu bati uma foto desse carro e publiquei no meu perfil do Facebook. Eu sou muito ativo nas redes sociais, que hoje já está sendo chamado o quinto poder, né? Se a imprensa era o quarto poder, as redes sociais parece que estão se tornando o quinto poder. E isso deu uma repercussão enorme. E depois, até batendo um papo com um amigo, com o Hermes, que eu até acho que você Hermes conhece. Damasceno, para quem eu mando um abraço. É um dos editores da página, eu não sabia disso, mas manda um abraço para o Hermes Damasceno. A gente conversando e mais alguns amigos também, a gente quase que virou a noite vendo, vamos fazer um concurso de saber quem é a pessoa mais sem noção no trânsito de Fortaleza. E depois é difícil fazer um concurso e fizemos uma página de Facebook. E devido àquele personagem que surgiu há uns 2 anos atrás na Veja São Paulo, que era um cara que só valorizava carrão, bebidas, champanhe, roupa de grife, camarote, ou seja, assim, para mim, uma coisa que não sei nem como descrever, uma mentalidade dessa, que é tudo que nós não precisamos hoje no Brasil, essa mentalidade egoísta. Então, criamos essa página, mas com a vertente de mostrar ao cidadão de Fortaleza um espelho da cidade. Você tem uma ideia assim, de como era a audiência e quanto é que está hoje, para a gente imaginar o crescimento? No final de 2013, nós tínhamos 2 curtidas, a minha do Hermes, e hoje nós temos 25 mil seguidores e temos semanas de ter
uma audiência que o Facebook mede por trás da página, as estatísticas, de quase 100 mil pessoas terem acesso às nossas publicações. Órgãos municipais, instituições públicas, prefeitura, Câmara, elas de alguma forma interagem, elas buscam você? Não, o contato direto do órgão, assim, institucionalmente, não. A gente recebe por inbox muito pessoas, por exemplo, agentes da MC. Porque é fundamental que o poder público tenha a humildade de enxergar nesse tipo de perfil uma grande lição. Há ali uma grande lição. O que a gente não está fazendo para gerar um caos urbano tão grande e precisar que o cidadão se manifeste de forma tão revoltada, né? A gente percebe hoje um engajamento latente da população gigantesco. Você disse que recebe várias mensagens por dia? Às vezes chega a ser mais de 100 mensagens com fotos, denúncia de som alto, de calçada obstruída por areia, por tijolo, assim. A gente usa um pouco o humor, porque senão nós seríamos a página mais chata do Facebook ou da cidade, entendeu? Então a gente bota uma pitada de humor, de ironia, para chamar a atenção ao egoísmo do cidadão e à ausência do poder público nesse aspecto. Vereador, a gente tinha, na gestão passada, eu lembro que havia um mecanismo na internet que você colocava fotos de placas ou de marquises danificadas, enfim, e ali você recebia um protocolo para acompanhar o desenrolar daquela espécie de denúncia. Hoje nós não temos esse tipo de espaço para manifestar. Eu pergunto ao Odilo e a você o que fazer para trazer a população para esse tipo de manifestação. Odilo, quer manifestar? Ronivaldo, por favor. Vamos lá. As pessoas, atualmente, até no sentido da gente enfrentar melhor os problemas da cidade, eu não tenho dúvida que o gestor acerta mais quando ele partilha. Certo. Mas, inclusive, é isso, de maneira antenada, ele acompanha. Hoje as mídias sociais são isso, né? Eu acho que uma boa gestão, eu avalio que é dever, até nunca, se a gente não quer fazer de fato o vídeo de mercador das coisas, que a gente possa interagir. Certo. Haja um movimento interno no governo para propiciar a participação. Mas nós não temos esse mecanismo hoje. Essa questão. Hoje em dia todos precisam ter, as ouvidorias são isso. Do ponto de vista institucional, está lá. Para poder, inclusive, desde acompanhar um protocolo Mas de um problema a gente precisa que tirar uma lição aí. Por que, por exemplo, a página do Valder funciona tão bem e a ouvidoria da Câmara e da Prefeitura não funcionam tanto? Onde é que está aí a falha do poder público, Odilo? Por favor. Eu tenho uma visão, Ronivaldo. Eu acho que há muito tempo há um divórcio entre a sociedade e os seus representantes. Esse divórcio, ele se acentua com o modelo de democracia representativa que nós temos. Nós sabemos que é uma democracia extremamente desvirtuada pela influência do poder econômico e dos grandes aparelhos de mídia. Então, cada vez menos, aqui me desculpe, talvez não se aplique ao seu mandato, mas de certa maneira se aplica à classe política, de uma maneira geral, cada vez menos se sente uma identificação entre o cidadão e o seu representante. Uma vez que a gente sabe que hoje os representantes, salvo as exceções, que eu diria que o Ronivaldo está entre essas, são muito mais representantes de forças econômicas do que forças de aparelhos, de interesses determinados, do que propriamente são representantes do ideário e dos anseios reais da população. Senhores, precisamos fazer um breve intervalo. Lembrando que você pode e deve participar, 3486-1721, ou o Twitter é Hamilton Nog, e a gente volta já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade, e hoje falando sobre urbanidade, problemas urbanos na cidade de Fortaleza como parâmetro, mas que servem para todas as metrópoles do Brasil. Você participa, 3486-1721, ou o Twitter é Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Odilo Almeida. O Odilo é arquiteto urbanista e presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conosco também o vereador Ronivaldo Maia, que é vereador pelo PT. Osmar de Sá, sociólogo, professor da UFC também. E
Valder Cantídio, que é editor da página Rei do Camarote Fortaleza. Aliás, vamos ver agora algumas das muitas fotos que são expostas lá no Rei do Camarote Fortaleza. Pode soltar enquanto eu vou conversando aqui com eles. Bom, alguém já viu isso algum dia aí? Aqui nessa cidade? E alguma cidade do Brasil, vocês não veem isso? Aqui é pior? Outro canto é melhor, Osmar? Não, eu acho que essa questão eu acho que a nossa sociedade, o Sérgio Buarque de Holanda, ele falava de que o Brasil era um país cordial. Cordial. Né? A sociedade brasileira é cordial. Ele fez isso, aliás, fazendo uma crítica. E muitos entenderam como se ele estivesse fazendo um elogio. De que a cordialidade brasileira. E o que ele chama de cordialidade é essa inadequação. Olha isso aí como é interessante. Da nossa sociedade aos valores coletivos, às regras. Né? Quando a gente não quer cumprir uma regra, a gente sempre tem uma relação de cordialidade, de amizade com alguém. Eu digo, não, mas eu sou amigo de fulano, eu resolvo esse problema. Essa questão, que foi detectada muito bem por Sérgio Buarque de Holanda, nós ainda debulhamos essa realidade. E é interessante porque, enquanto muita da sociedade, a sustentabilidade dela, social, ela está no vínculo entre o indivíduo e ele na condição de membro de uma sociedade, de uma comunidade, você estabelece a ideia da cordialidade, quer dizer, eu sou amigo do rei, eu sou amigo de quem pode... Eu posso. Eu posso. Aliás, eu estava brincando aqui Ou então sabe com o que você está falando? Sabe o que ele está falando. Eu estava brincando com o Valder aqui, dizendo que pesquisas indicam que os donos de Hilux são os piores, né? Aí você complementou que branca ainda mais, né? A gente tem quase que uma coluna da Hilux do dia lá na a Hilux do dia? Porque praticamente todos os dias, esses grandes carros, não sei se isso transmite uma sensação de poder. Eu não tenho um grande carro, talvez por isso eu não tenho essa sensação, nem queira ter. Mas as pessoas realmente ultrapassam todos os limites do desrespeito aos outros, né? Que eu acho que esse é um grande mal que nós temos hoje na cidade. Ronivaldo, não há como fazer, olha, mais exemplos aí, não há como fazer fiscalização por câmeras? A legislação permite ou não permite que a multa seja... Precisa ter um agente? Ou as câmeras não poderiam, por exemplo, captar a imagem e já fazer a multa? Pode? Já fazem isso. Já fazem isso? Mas não as câmeras do cidadão, né? A câmera oficial. Na verdade, a câmera hoje você... Os fotossensores fazem isso. O sentido aí do blog, aliás, hoje não faça nada que você queira esconder, porque de fato os recursos no celular, você pode se deparar com muitas situações que inclusive agridem do ponto de vista legal, porque a lei está instituída. Infelizmente, aí sim, obviamente que para efeito, inclusive no país como o nosso, que as pessoas querem dar um jeitinho, se você tiver o pardal para não se passar dos 60, na verdade, você sabe que ele está lá, mas efetivamente é para você não passar dos 60. Se você vê que ele não está sinalizado... 50 metros antes e... Não, se você não tiver sinalizado com uma placazinha dizendo que ele está lá, você entra na justiça para conseguir dizer que você não é para ser punido, porque você não estava avisado que estava lá. Ou seja, parece uma coisa de quanto mais, né? De transgressor quanto mais. Aí eu não tenho dúvida que, do ponto de vista legal, talvez seja esse o desafio para uma Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa, é você, de fato, poder, do ponto de vista da legislação, amparar que situações que agrida formalmente a partir de um flagra dado por um anônimo, possa, de certa maneira. Porque hoje, do ponto de vista da lei, somente o poder público tem que estar instituído ou num agente ou num aparelho que esteja dentro do desenho devidamente sinalizado e tal. Mas, por exemplo, coisas absurdas como essa coisa de estacionamento em calçada. É um negócio flagrante. Toda hora. A gente sabe que os agentes da MC, a quantidade é muito pequena, é muito pouca e, portanto, as pessoas abusam e quando são multadas, inclusive, tem muitos reis do camarote que dizem, você sabe com quem você está falando? Ou seja, é um negócio horroroso. Há um desafio, talvez, no sentimento de urbanidade, de que a gente pudesse possibilitar isso. Odilo, a gente já pode avaliar, já tem como avaliar funcionamento de corredor exclusivo de ônibus? Está funcionando? É bem feito? E os binários também? Você já tem histórico para uma avaliação? Não tenho dados numéricos de pesquisa. Agora, a gente entende que as políticas
que estão sendo implementadas, elas estão em perfeita consonância com a Lei Nacional de Mobilidade, que prevê os corredores, a existência dos corredores exclusivos de ônibus, a existência das ciclofaixas, o aumento da oferta de transporte coletivo, né? A priorização do pedestre, a uniformização das calçadas, que já começou na gestão anterior, estão em harmonia com o que preceitua a Lei Nacional de Mobilidade, né? Que prevê, em primeiro lugar, os transportes não motorizados, em segundo, os transportes coletivos, e em terceiro, os transportes individuais. Em teoria está correto, mas em números ainda não dá para sentir se estão nos lugares corretos, se fez bem a cidade ou não. É isso que você está dizendo? As práticas evidenciam que nós estamos na linha do que é mais adequado. E nós acreditamos que isso, aliado a grandes transportes de massa, como o metrô, o VLT, como o aumento da oferta de ônibus e da qualidade de ônibus e da velocidade média dos ônibus, a expansão da rede cicloviária, porque as ciclovias elas têm que agir como um sistema interligado. Você não pode ter ciclovias que sofrem barreiras intransponíveis. As ciclovias, as cidades europeias que implantaram ciclovias, elas têm um sistema de ciclovias que você sai de um ponto a qualquer outro ponto com possibilidade de trafegar com segurança, inclusive, sem correr risco de ser onde atropelado. guardá-las, né? Para A ciclovia hoje é mais um transporte local, né? Hoje ainda é mais um transporte local, ainda não se integra a uma rede cicloviária, embora nós saibamos que está dentro do plano, nos planos isso está avançando. Um plano de cicloviário global. Agora, está avançando. Com o desafio da cidade, é uma coisa que nós estamos atrasados, Fortaleza, porque nesse modelo que se pretende, infelizmente, de muito carro, quantos carros entram por mês? É um negócio horror. Esse modelo não se sustenta por si só, não se abre via e tal. Aí eu queria lembrar nesse debate, primeiro que Fortaleza deixa muito a desejar com relação ao transporte público. Nós não temos metrô, nós não temos, o VLT começou e está parado. O metrô agora que a gente, na verdade, é o antigo trem, porque de certa maneira nós não conseguimos ligar de fato áreas da cidade. Um dado. E portanto, o sistema público é em detrimento, aliás, é o particular em detrimento ao público. O binário, Caio, eu quero terminar dizendo isso, tomara que o prefeito desista de tirar a Praça Portugal. Porque hoje está comprovado que está lá cumprindo uma tarefa, o binário, mas como não tem um transporte público, as pessoas saem com milhares de carros, e aliás, mesmo que derrube a praça, vai ficar engarrafado lá na frente, chegando ali na Tiburcio Cavalcante. É bom deixar a praça lá, porque já deu para comprovar que dá para conviver. Tomara que o prefeito, inclusive... complementar? Eu queria só levantar um dado, quer dizer, a população cresceu 12% no período de 10 anos, e a quantidade de carros cresceu 138%, 140%. Então, o que é que tem claramente? Não vai caber esses carros no nosso espaço urbano. Nós estamos obrigados a ter que pensar essa mobilidade. O que é que nós temos? O Brasil, ele diferentemente do mundo, ele tem escolhido, primeiro, muito mal escolhido, incentivado o transporte individual, né? Até porque, para alguns, se não for individualmente, ele não chega, né? Em função das condições logísticas. Ele cria como esse Rio do Camarote, é fruto dessa cultura. É a cultura de que ter um carro é um bem de status. Ele não é um meio de locomoção e deslocamento. Ele é status. Eu sou o carro que eu ando. Bem sucedido. Então, é de sucesso, de bem sucedido. É uma prova junto com a varanda gourmet, né? De bem sucedido. Então, quando você sobe, uma sociedade que não pensa estrategicamente, que não cria condições logísticas para se ter um transporte e transportar refém de pessoas, que tem um sistema que é caro, e ainda tem aquela ideia de que o sistema urbano, o sistema de transporte coletivo, ele é um negócio, e acha que esse negócio ele pode ser de qualidade, sem que haja um investimento público, não existe canto nenhum mundo. Você que tem mais dados, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha um sistema de transporte coletivo que não seja subsidiado pelo Estado. Aquilo é um investimento, é igual a questão da saúde pública, a logística. Tem tudo a ver com saúde pública. Não, pois é, né? Tem tudo a ver. Então, quando nós pensamos a logística urbana como um bem coletivo, né, nós vamos entender de que é como a educação. A educação ali é um investimento, não é um gasto. Não é um gasto. A saúde é um investimento, não é o gasto.
A mobilidade é um investimento, não é um gasto. Nós temos que pensar, e aí a mudança de paradigma. Como nós pensamos hoje a urbanidade e a mobilidade, ela é um sistema totalmente contraditório com o que tem de exemplo para o mundo. O Valder dizia que por conta da página foi chamado a fazer palestras, inclusive para crianças, né? Então, como é essa sensação aí de tentar mudar o paradigma? É uma das coisas mais gratificantes desse trabalho, é esse retorno, essa sensação de estar fazendo, mesmo que seja muito pouco. Mas eu aprendi até com a minha esposa, que é pedagoga, que se eu fizer a diferença em já é bom. Então eu trabalho, como ela me ensinou, eu trabalho com o número 1. Se uma pessoa vendo essas fotos, essas barbaridades, ou assistindo uma palestra, deixar de botar em cima da calçada, para mim já valeu. Já valeu a pena. Esse trabalho, entendeu? Porque é de um em um que vai. Tem áreas piores que outras? As áreas de forte comércio, como ali Dom Luiz, Santos Dumont, que tem os shoppings e tudo, sempre concentra mais gente e as pessoas têm a mentalidade que eu tenho que resolver o meu problema. Não tenho vaga, é rapidinho, é 5 minutos, entendeu? E esses 5 minutos pode ser 30, 40 minutos em cima da calçada, entendeu? Assim, é a maior desculpa que a gente escuta na página, foi rapidinho, era só porque eu tinha que, sei lá, coisas banais, às vezes um estacionamento ao lado, que custa R$5, e o cara tem um carro de R$200 mil e ele fica na calçada, entendeu? Então, isso é muito profundo. Acho que o professor pode explicar muito melhor do que eu. Isso é muito profundo na cabeça do nosso povo. Diego, como é que a arquitetura pode ajudar? Por exemplo, eu vejo, inclusive, motocicletas dentro das ciclovias ali, aquelas que ficam, não ciclofaixas, ciclovias mesmo, que eu acho ainda mais absurdo. Né? É no canteiro central. Exatamente. E em cima de calçadas, como é que a arquitetura pode ajudar, o urbanismo pode ajudar a evitar isso? Nós temos muitas experiências mundiais em relação a isso. A questão da mobilidade e a questão da segurança, ela está ligada diretamente à questão do uso e ocupação do solo. Se você promove o uso compartilhado de várias funções, se você, ao invés de desmembrar, colocar o bairro comercial no centro e um bairro operário a 20, 30 quilômetros de distância, se você concentrar no bairro, ao mesmo tempo, a função comercial durante o dia e a função habitacional durante a noite, a função de escola durante o dia e a noite, você vai impedir os grandes deslocamentos. Então, você estaria resolvendo problemas de deslocamento, ao invés de construir estradas, construir linhas de ônibus, de ter que equipar a cidade com meios de transporte, você resolveria o problema eliminando simplesmente os grandes trajetos. Então, a primeira solução que as experiências internacionais demonstram que é adequada para melhorar a questão tanto dos grandes deslocamentos quanto da insegurança é você compartilhar os usos, compartilhar as atividades. Compartilhar as atividades e dotar esses espaços compartilhados de grandes espaços públicos com parques, com bibliotecas, com escolas que possam ser abertas para a população, para a sociedade. Então, a arquitetura e o urbanismo tem todo um conjunto de técnicas que respeitando a cultura, respeitando a história, respeitando a arte. Que não estão implantadas essas técnicas, né? Aliás, que não estão implantadas, mas está no nosso... Essa seria a ideia da revitalização do centro. Está nos projetos de revitalização. Eu me prometi que o candidato a governador que falasse em refinaria, eu votaria do contrário. E no candidato a prefeito que falasse em revitalização, eu votaria no contrário também. Revitalização no centro é uma coisa que não sai. Promessas e não sai. Por quê, vereador Ronivaldo Maia? O que falta para alguém, de fato, mexer profundamente no funcionamento do centro da cidade, tornando ele um pouco mais agradável? Olha, eu não sou arquiteto, tá? Mas uma coisa que, primeiro que eu acho que o sentido da vida na cidade, da polis, era você conjugar num único local mais de uma coisa. Por exemplo, a gente pode dizer que o centro é revitalizado porque ele funciona de maneira frenética durante o parte do dia e depois ele fica, inclusive, mas escondendo as fachadas, com problemas sérios de buraco, de fiação ainda aérea. Aí há um detalhe, porque quando calçadas a gente fala... estreitas e ocupadas pelo comércio informal, que não paga imposto, entre outros milhares de problemas. Eu acho, inclusive, que o debate da revitalização precisa ter esse aspecto objetivo, né? De você modernizar ou adaptar, atualizar algumas questões,
mas pensar principalmente do ponto de vista da sua ocupação, da ocupação mesmo. Mas é disso que nós estamos falando. Para moradia. Esse é o sentido. Pronto. Moradia, lazer, né? Eu penso que, na verdade, não sei se a gente tinha que tentar estimular e desencadear um processo de moradia no centro para que as pessoas passassem a viver. E o que é que falta para um projeto sério envolvendo isso? Olha, agora eu acho que não é só você, como lá na Câmara mesmo está esse debate, vai levar a Câmara para o centro, como um ato importante para ocupar, mas eu acho que a gente tem que enfrentar a especulação imobiliária de áreas que tem no centro, que as pessoas, na verdade, não se viabiliza para morar, porque se cobra muito caro. E a degradação social. Pronto, esse problema da degradação espanta, né? Acaba afugentando. Mas, ó... Tá, bom, deixa eu só ler aqui um comentário aqui da Eliana Braga, que ela fala pro Odilo. Odilo Almeida, discursa como se tivéssemos todos os sistemas de transporte públicos implementados. Ela complementa, Londres e Milão têm pouquíssimas ciclovias segregadas, são compartilhadas com as vias de ônibus ou mesmo com os carros. A gente vai chegar a isso aqui? Depende do processo de educação da população, porque nós sabemos que a educação para o trânsito é um dos componentes da melhoria da qualidade do trânsito, né? E eu acho que a história não tem fim e as gerações não podem desistir dos seus processos de melhoramento. Cada geração, e a evolução social é uma comprovação disso, é como se fosse uma corrida de revezamento, onde cada um de nós faz o que for possível durante a sua geração e deixa um legado para a geração futura. E nossa geração, essas próximas gerações, têm a oportunidade histórica de construir para os séculos, porque nós temos, ao mesmo tempo, uma diminuição da população e temos um aumento da disponibilidade de recursos. Okay, então, nós podemos fazer reforma para os séculos. Peço licença aos senhores, temos que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Você pode e deve participar, 3486-1721, ou Twitter Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre urbanidades, questões, problemas e soluções adotados em Fortaleza, que aparecem em Fortaleza, mas que, sem dúvida nenhuma, se replicam por outras grandes metrópoles do Brasil e até do mundo. Você participa, 3486-1721, ou Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Odilo Almeida, que é arquiteto, urbanista e presidente do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conosco também o vereador Ronivaldo Maia, que é vereador pelo PT. Osmar de Sá, aqui conosco, ele é sociólogo e professor da UFC. Conosco também Valder Cantídio, editor da página Rei do Camarote Fortaleza. Senhores, vendo as cenas da final do campeonato estadual, Ceará e Fortaleza, eu pergunto aqui para o Osmar e para o Valder, que tipo de cidadão é que utiliza dos equipamentos públicos, fazendo aqui a ressalva de que foram gastos, salvo engano, R$500 mil, quase meio milhão, somente dentro do estádio, fora o que tem quebrado de ônibus e placas e etc. Que tipo de cidadão é que nós conseguimos formar aí nos últimos 20 anos? Eu acho que o cidadão que nós temos é o cidadão real. E eu acho que é uma questão importante que a gente está discutindo urbanidade, é entender de que viver a vida do jeito que nós vivemos não é mais uma questão só intelectual analisar e ficar pensando, olha, poderia ser diferente, aí o pessoal achar, isso é filosofia, isso é de professor, isso é de sociólogo, de arquiteto urbanista que está pensando isso. Hoje pensar estratégia de solução é uma imposição da vida, né? Não tem mais como se viver como nós estamos. Aquele episódio que você está se referindo, né? Primeiro, o fato em si. O fato em si a gente nota que foi uma coisa organizada. Coisa organizada e, de certa forma, permitida pela segurança. Não aconteceria se a segurança ali presente, seja a privada ou seja a pública, permitisse. Ninguém invadiria o campo se não existisse uma permissão. Houve uma permissão. Segundo, é de que no momento em que eu permito que o time que vence entre em campo, o outro time vai se sentir mais fora ainda da festa. Então você gerou um estado de provocação geral.
O que é que era mais inteligente naquela hora? Era cada torcida ficasse no seu lugar e fosse Fizesse a sua a festa, festa lá, né? pública, separado, longe, distante, até porque é a primeira vez que está tendo uma final, né, naquelas condições, e pelo costume que a gente tem tido para estádio, todo mundo desconfiava e dizia, olha, um Ceará e Fortaleza no Castelão, com aquela mureta baixinha, pode dar, sem um fosso, pode dar um conflito, se tiver um conflito. Não tiver Ao uma mesmo segurança. tempo que colocar o fosso é você assumir a sua derrota na formação da população, né? Eu só peço licença, Osmar, nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Maurício, eu moro aqui em Messejana. Maurício, prazer falar com você, Maurício. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu queria só fazer uma pequena pergunta. Pois não, fica à vontade. Porque todo mundo trata o ocorrido. Depois do fato ocorrido, aí tem os debates, as situações. Nós sabemos que é sempre assim, será sempre assim. Certo. Não vai ser mudado se não tiver uma maneira de punir essas pessoas. Aí eu pergunto, por que a polícia não age, aquartela esse pessoal pelo menos um mês, durante um mês? Entendi. Se utiliza o Código Penal. Entendi. Nós temos o quartel 23BC, que é imenso. Entendi. A pessoa fala, porque não tem local para prender todo mundo. Não, isso não é desculpa, não. E por que não papo se utiliza aquela área do 23BC para quartel esse só pelo menos durante um mês? Entendi. E se ali, você pode dizer assim, tem trabalhador, pai de família? Com certeza não. Então, a sociedade, a família e a indústria, o comércio, não vai sentir a falta desse pessoal. Maurício, eu agradeço demais o seu questionamento, agradeço a sua participação, ligue sempre que puder e quiser. Quem quer comentar aqui a participação do Maurício? Pois não, Valder. Eu gostaria de comentar porque essa reação do telespectador é muito comum na página, porque a gente coloca umas fotos, às vezes, muito absurdas, e vem um discurso de ódio, que hoje está muito comum na internet. Discurso de ódio à agressão. A agressão, ou seja, risca esse carro, fura os 4 pneus desse carro, dá um chute no retrovisor, ou seja, ele é agredido e volta mais agressão. E um dos trabalhos da gente na página é reduzir, atacar isso. Diz, olha, isso aqui, o importante é você não fazer. Você está entendendo? Veja essas fotos como um espelho, como uma imagem horrível e não queira refletir essa mesma mensagem. Entendi. E a gente, às vezes, é criticado porque fica passando a mão em cima de quem como muito bem falou, Odilo, é um processo de crescimento lento, histórico. Sim, então, mas algumas atitudes poderiam acelerar esse processo de desenvolvimento. A história da multa moral, eu acho uma ideia excelente que a prefeitura ou o próprio parlamento municipal poderia encampar e trazer para si, que o Valder pode explicar o que é a multa moral. A multa moral foram algumas iniciativas, e não só da página, a gente entra como apoiador, porque uma coisa tem que ficar claro, a cidade está cheia de iniciativas fantásticas, certo? Você vê grupos como o pessoal do Ciclovida, Direitos Urbanos, Massa Crítica, é tudo gente querendo mudar essa situação. E hoje, a internet possibilita que um cidadão, como eu, que nunca tive, cuido da minha vida, sempre estava lá no meu cantinho. Tem uma atuação política, né? E hoje faço uma atuação política no melhor sentido da palavra, né? Porque o político é uma coisa nobre, apesar de hoje em dia tá com essa imagem que existe, mas política, se você for aos primórdios do sentido da palavra política, é uma das coisas mais nobres da raça humana. Ter condições de fazer a boa política. E tem muita gente com essa intenção, e aí vai, talvez, a minha maior crítica à atual gestão, não só municipal, estadual e até nacional, de não conseguir captar esse sentimento da população e transformar em ação. Transformar isso num engajamento e numa mudança real. Anivaldo, o que o parlamento pode fazer para, por exemplo, encampar uma ideia como essa? A vida é dura para todo mundo, mas uma coisa é regra. A gente precisa apostar sempre, se mover pela esperança de educar. É uma ausência muito grande da falta, por incrível que pareça. Eu sei que, às vezes, a gente vem logo aquela noção de que tem que punir, né? Mas eu ainda acho
que o Legislativo, os poderes públicos constituídos, investem muito pouco, em educação. Eu fico vendo, por exemplo, os absurdos que se cometem no trânsito. E, de fato, lembra aí de uma campanha nos últimos anos em Fortaleza, Não há. sobre essa questão da boa Sobre trânsito, conduta. sobre lixo, sobre Aí eu preservação vou, da calçada por exemplo, livre. essa questão do lixo é um negócio horroroso, o tanto que essa cidade gasta, tá certo, para recolher lixo, E educa mal. né? E obviamente que muitas vezes, olha, 40% do que se enterra, tá certo, a gente paga, e hoje é em torno de 48 milhões que se paga esse contrato de coleta. Mês, ano. Desculpa, na verdade são, porque aí tem um volume razoável, estava de 6, já está mais, é anos, 60 milhões, para enterrar mais 30. Bastava que eu, no meu lixo, eu não colocasse para o carro levar o que não precisa ir. Claro. O que não precisa. E aí o que é pior, a gente, às vezes, o carro não passa, ou eu não botei o lixo para fora, aí eu não quero guardar ele em casa para esperar novamente, eu vou e jogo em qualquer canto. no terreno do lado. Odilo, Bom, eu acho que tem que apostar na educação. O papel do poder público, Câmara e Prefeitura, é apostar mais na educação. Odilo, o CAU tem interlocução com Prefeitura, com Câmara, para soluções urbanas? O CAU e as organizações de arquitetos têm interlocução em vários conselhos formadores de políticas públicas na área de urbanismo, meio ambiente, patrimônio histórico, habitação, mercado imobiliário, agência de desenvolvimento, temos interlocuções em todas essas áreas. Eu queria deixar aqui uma mensagem de que a grande dificuldade que nós temos é na continuidade das políticas. Quando você reúne qualquer fórum para discussão, como esse que nós estamos reunindo aqui, só nós 5, você já encontra um enorme repertório de soluções. Infelizmente, há um distanciamento entre o que a sociedade civil organizada, os setores da sociedade que nem são organizados, como o Facebook do Valder, o repertório de soluções que a sociedade dispõe é imenso e a boa vontade de realizar é imensa. Agora, nós não temos os fóruns adequados. Por exemplo, foi criado agora o Conselho da Cidade. Tardiamente, nós não temos um órgão de planejamento urbano que esteja suficientemente equipado com profissionais, com quadro de carreiras, para garantir a continuidade das políticas públicas. Não era para ter um conselho da cidade em cada regional? Porque as regionais não é para dar capilaridade? O senhor não acha que ela é mal aproveitada Nós hoje? temos uma descontinuidade enorme entre uma gestão, entre as políticas implementadas por uma gestão e políticas implementadas pela gestão seguinte. Então, nós vemos exemplos, recentemente nós tivemos um debate sobre a cidade de Washington e operações que se fizeram lá de reforma urbana que levaram 5, 6 gestões, 10, 15, 20, 30 anos. Então, o que a gente se ressente, que talvez fosse a melhor solução, era a gente institucionalizar de forma que a sociedade se empoderasse da continuidade das políticas públicas de reforma urbana, de melhoria da qualidade dos espaços urbanos. Então, esse poder teria que ser estabelecido não só por lei, mas também por um ativismo, como o ativismo de diferentes setores que se engajam e defendem com unhas e dentes a continuidade de uma política pública que olhe no longo prazo, que não veja soluções só no curto prazo. Não tem nenhuma condição, porque no Brasil até a sociedade civil é chapa branca, até a sociedade civil é estatal, né? Por exemplo, nós vendemos ideias fantásticas da sociedade civil organizada, e diz assim, mas o poder público não toma iniciativa. Sempre nós caímos no colo do poder público, no Estado. O Estado, ele é para servir a sociedade. O poder, ele tem que estar na sociedade civil. A sociedade civil precisa de que o governo organize um conselho. E o governo se acha no direito dele organizar e ele ter o poder absoluto sobre esse órgão de representação. O órgão de representação estatal é a Câmara de Vereadores. Ela é o poder representativo. Quando você tem um órgão de participação popular, ele tem que ser a expressão da sociedade civil. E a sociedade civil não tem que recorrer ao Estado, à estrutura de Estado, como se estivesse pedindo alguma coisa, mas como se estivesse dizendo aquilo de que ela vem, porque a comunidade é que tem que ter a palavra
na destinação do recurso Mas público. você não acha que muitas vezes, quando a sociedade civil se organiza, o poder público não reconhece? O poder público não reconhece porque nós temos uma noção de Estado. O Estado brasileiro, ele é um Estado patrimonial. E nós temos uma visão de que a sociedade civil é totalmente fora do Estado. O Estado não é um Estado comunitário que reflete o interesse da comunidade. Ele é um Estado que reflete uma determinada elite política que está no poder, seja ela de que cor seja. E às vezes você muda o partido ou a oposição ganha, mas não muda a lógica, porque a cultura política continua a mesma. Nós temos que criar uma sociedade regulada pela comunidade. Essas experiências, como tem aí o site aí do Camarote, é a expressão da comunidade dizendo, nós queremos participar disso, nós queremos participar da vida da sociedade. E nós temos ideias, né? Nós temos exemplo de praças em Fortaleza que a comunidade resolveu a questão de urbanidade com humanidade e com soluções efetivas que se fosse o Estado não resolveria. Esse é o modelo que nós precisamos da nossa sociedade. Resolver os problemas urbanos, portanto, é um problema político nesse sentido. Agora, quando nós vamos estatal, quando é que nós vamos ter um governante sensível a essas ideias? Quando tiver um governante louco, porque ele tem um tempo da política e ele vai ter que dizer o seguinte, eu vou ter que me eleger só uma vez mesmo e eu vou tentar implantar uma sociedade governada pela comunidade para ver se eu mudo essa lógica política, porque essa lógica política é que desperdiça, porque a gente só pensa de 4 em 4 anos. Nós não pensamos em mudança permanente para que a sociedade possa ter uma qualidade de vida melhor. Fortaleza entrou numa guerra, foi uma batalha campal da época da construção dos viadutos lá do Cocó. Passados alguns meses, o que a gente pode concluir? Fez bem a cidade? Fez bem ao tráfego? Valeu a pena toda aquela confusão pela construção dos viadutos? Odilo. O IAB e a comunidade dos arquitetos fez várias reuniões para discutir. Vocês eram contra. E nós fizemos um programa aqui e discutimos uma série de alternativas às construções dos viadutos, porque via de regra os viadutos eles são grandes estruturas urbanas que têm um impacto muito forte sobre a paisagem urbana. Via de regra eles são muito feios, eles são muito agressivos, eles vão criando barreiras que dificultam a vida urbana. E hoje, o que é que se pode se dizer daqueles viadutos? Agora, talvez seja cedo para a gente avaliar ainda, porque no primeiro momento você sente realmente um alívio do trânsito na região, inegável isso. Agora, isso tem que vir ligado a uma série de políticas públicas que, por exemplo, se você construir viadutos e continuar com essa média de 100 mil carros a cada período, não vai adiantar, enchendo as ruas, você vai ter como você tem exemplo, por exemplo, do viadutos da Avenida Pontes Vieira, que na hora do Aliás, você pico, vai chegar mais rápido ao próximo engarrafamento. Chega mais rápido ao próximo engarrafamento. Na outra esquina vai ter um engarrafamento. Você tem um engarrafamento que começa na Igreja de Fátima e termina no sinal do antigo Atapu, né? Por cima do viaduto. Então, a lógica tem que ser incorporada a uma política geral. Agora, nós vamos ter essa discussão, por exemplo, da Praça Portugal. Sim. Se vai tirar ou não tirar a Praça Portugal. Ainda está em discussão, porque o que me parece é que o poder público vai tirar. Vai fazer. Vai, só o financiamento, salvo engano. Então não tem mais discussão, até onde eu sei. O prefeito o governo dele anda com tanto problema, que até as coisas, que aliás, tomara que ele não consiga executar. As obras paradas são muitas, tomara que essa não inicie. Mas ele está decidido a dizer que está captando recursos para fazer esse desserviço à cidade de Fortaleza, que é acabar com a praça. Inclusive, não é por nada, até porque eu acho que o binário foi acertadíssimo e, portanto, o que eu tenho certeza é que essa noção de urbanidade precisa se conjugar às tarefas do desafio, por exemplo, da mobilidade, mas sim preservando a nossa história, preservando o patrimônio. Isso é urbanidade também. Essa questão da Praça Portugal, eu não, sem entrar nem no mérito, se as 4 pracinhas são melhores do que a própria do patrimônio, não quero entrar nesse mérito, mas o mérito muito mais importante que eu vejo eu vi pelos jornais que o investimento ali para fazer uma Disney ali, que querem fazer quase que uma Disney ali, seria por volta de 30 milhões, né? O financiamento que estão... Será que esses 30 milhões, pegando 60 praças, onde o IDH é muito menor do que já no Meireles, existem, né? Já estão que já só existem, reformá-las. e fazendo campos, como o Campo da América, que é um espetáculo, hoje eu passei por lá, coisa linda de ver a população ali. Não era uma mudança real na cidade? Com iluminação noturna.
uma iluminação. Paisagismo. Assim, eu moro ali próximo, assim, eu sou quase que um abençoado em Fortaleza, né? Porque eu nasci bem e tive muito mais sorte do que a grande maioria da população. Mas será que a visão não era 30 milhões onde tem o pior IDH de Fortaleza? Eu votaria tranquilo nessa opção. Senhores, a gente está caminhando para o final do programa, eu não posso deixar de dar o tempo livre, democrático e absolutamente aberto para cada um dos senhores. Portanto, em torno de 20 segundos, fiquem à vontade, recado final, falem o que desejar, começando ali pelo Odilo Almeida. Por favor, Odilo, fique à vontade. Eu queria dizer que esse espaço aberto aqui é um espaço muito importante para que a gente possa melhorar esta relação, trocar informações com o conjunto da população, isso é gratificante. A segunda coisa que eu queria dizer é que, na verdade, não existe problema sem solução. Eu não vou estar nunca no rol dos pessimistas. Eu acho que a gente não pode desistir de que construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, utilizando adequadamente os recursos públicos para construir coisas de forma mais transparentes, mais perenes e mais úteis à sociedade. E queria deixar aqui o destaque para um dos elementos do sucesso da cidade de Medellín, por exemplo. Nós tivemos o Congresso Brasileiro de Arquitetos. Né? É importante porque reflete um pouco o estado social das cidades latino-americanas, que foi os concursos de projetos. Lá, todas as obras públicas são feitas a partir de concursos de projetos. Muito bem lembrado. Ao invés de você... apresentar a solução pronta, você chama a sociedade para discutir. Elege as melhores soluções e não aquela mais barata. Porque aquela mais barata, muitas vezes, está dentro de uma relação, muitas vezes, de clientelismo entre o governante e a empresa prestadora do serviço, a empresa que elabora o projeto. Então, concursos de projetos para garantir muito importante uma melhor qualidade de espaço construído, acho que é fundamental. Vereador Ronivaldo Maia, 20 segundos, por favor. Agradecer a oportunidade e ter certeza de que duas coisas precisam se conjugar para melhorar a urbanidade. O ser social, você, todos, precisam ser protagonistas. E para isso, o poder público precisa, inclusive, se abrir para essa perspectiva. Você não torna o cidadão protagonista quando o governo se fecha, quando o parlamento não escuta, quando não há interação, não há partilhamento. Pelos desafios que são imensos na nossa cidade, no nosso país, em se tratando dessa mudança de urbanidade, de mentalidade, eu penso que a gente precisa conjugar o dever que nos é dado de governar, de representar as pessoas, só se fará melhor para as pessoas acreditarem na política se a gente partilhar. E partilhando, as pessoas serão protagonistas, com sugestão, debatendo, vivendo essa dimensão. Peço a palavra agora do Osmar. Só, Osmar, a Eliana Braga diz parabéns ao sociólogo, que conseguiu traduzir muito bem os anseios da população. Eliana é o nome dela. Fica à vontade, 20 segundos. Eu acho que esses problemas, né, são problemas da vida social. Eu acho que nós temos que ver, eu sou como o Odílio também, a gente tem que ser otimista. Agora, otimista na proatividade. Eu acho que a nossa sociedade civil, ela não pode mais, em função da gravidade dos desafios, né? E aí eu vejo positivamente isso, que a sociedade está enfrentando, de mudança de paradigma, de pensar de outros lugares, perceber os vários tempos sociais, o tempo político, os diversos agentes, a sociedade civil, o setor empresarial, que são os segmentos vivos da sociedade. Nós temos que criar uma solução diante dessas conquistas. Quer dizer, não foi uma conquista que agregou recurso, mas gerou problemas urbanos de convívio. Nós temos graves problemas de urbanidade no convívio, porque não temos civilidade suficiente para tratar dessas questões. Olha o péssimo exemplo dos paredões de som, né? Exatamente. Então, essas questões, elas precisam ser disciplinadas, não pela aquela coisa antipática e autoritária, porque graças à nossa sociedade, nós não vivemos mais numa ditadura, nós vivemos numa democracia. Nós temos que usufruir da democracia e fazer com que essa democracia ela dê cada vez mais frutos e a participação, essa ideia do Odílio, acho que é fantástica, de consultar a sociedade, para que a mudança, as intervenções sejam fruto de um compromisso da sociedade, não só do governo, mas da sociedade com as constante, uma plataforma sempre ali para haver debate. A prefeitura podia ter isso, uma plataforma constante na internet para que toda e qualquer sugestão fosse colocada lá. E nós podemos começar por um fator, conservando as praças, cuidando, a comunidade cuidar das praças. Isso era um exemplo fundamental. Diga-se passagem que isso influencia, inclusive, na segurança pública, né? Porque traz as pessoas para a rua.
Valder, 20 segundos, por favor. Primeiro, agradecer a participação. Nós que agradecemos. E se eu pudesse deixar um recado para a Prefeitura, eu acho que a população está num estágio excelente de engajamento, preparada para receber uma mensagem de venha. Você está entendendo? Eu vejo isso muito. Por exemplo, um caso prático lá, quando a gente mostra uma foto de alguém da MC multando uma pessoa em cima da calçada, é a maior audiência da página. São milhares de curtidas. As pessoas estão querendo Elas querem participar. Essa ordenação. Valder, Osmar, Runivaldo, Odilo, agradeço imensamente a participação de vocês. Estouramos o tempo, então, rapidinho. Muito obrigado. Um abraço para Narcélio e Rosivaldo, lá da CUFA. Lá, um salve lá para o pessoal do DEL, que sempre interage com a gente. Abraço também para Eliana, Eliomar Júnior, enfim, todo mundo que ligou. Grande abraço, até semana que vem. Tchau.